Cadê meu maracatu? Alguém daqui levou o frevo, a foché. Alguém daqui levou o teatro pra onde foi. Foi teatrar em outro lugar. Minha ciranda pra onde foi? Foi cirandar em outro lugar. O caboclinho pra onde foi? Foi parar em outro lugar. Eu quero minha cultura, o povo de Olinda não pode parar. Eu quero o frevo na praça com toda a graça, o coco na rua e o povo a brincar. Cadê meu maracatu? Alguém daqui levou o frevo, a foché. Alguém daqui levou o teatro pra onde foi? Foi teatrar em outro lugar. Minha ciranda pra onde foi? Foi cirandar em outro lugar. O caboclinho pra onde foi? Foi parar em outro lugar. Eu quero minha cultura, o povo de Olinda não pode parar. Eu quero o frevo na praça com toda a graça, o coco na rua e o povo a brincar. Cadê meu maracatu? Alguém daqui levou. Cheguei aqui, vou cantar as coisas do meu sertão, as coisas do meu nordeste, aprendi no baiano. Jogue chachado, forró, o nosso bom dragão, as nossas festas juninas, o nosso São João. Quadrilhas, fogos, fogueiras, história de lampião, história do meu cangaço, história do meu sertão. Olá pessoal do canal História para quem tem. Hoje estamos com dois temas maravilhosos. Na verdade, um tema só. Mas aí, para eu entrar nesse tema principal, eu vou dar uma explanadazinha anteriormente, né? Mas no momento eu quero fazer algumas correções sobre o programa passado, né? O nosso programa Poesia de Cordel, né? Quero só fazer algumas ressalvas, algumas correções. Primeira, esse cordel, né? A chegada do Lampião no Inferno, porque eu apresentei para vocês dessa forma e dessa forma a gente não vê direito a gravura, né? O desenho que tem aqui que representa o cordel, né? A chegada de Lampião no Inferno. Então eu fiquei muito preocupado quando eu assisti, né? E a gente se preocupa realmente com vocês, que vocês vejam os detalhes aí, os diabinhos esperando por ele lá. Ele também chega armado, já brabo, virado na gota, né? E era uma das coisas que eu queria colocar para vocês, era essa correçãozinha para a gente visualizar melhor a gravura desse cordel. Uma segunda correção é quando eu falei sobre os meus cordéis, as minhas poesias, que eu disse que as gravuras, os desenhos são todos feitos por mim. Corrigindo, 2 dos meus cordéis foram feitos por um grande amigo, não é? Leonardo Chaves. Grande abraço, Leonardo Chaves, do blog O Reverso do Mundo, não é isso? Um grande blog aí, premiadíssimo aí, muito frequentado aí pelo pessoal das redes sociais, né? E dizer aqui, ele nem está sabendo, mas já vou fazer um convite não, uma intimação. Vamos lá em Olinda, naquela terra maravilhosa que eu amo, minha terra, a terra de Léo, e vamos fazer um programa com o blog O Reverso do Mundo, com Leonardo Chaves, né?
E com Bira Chaves também, que é o parceirão de Léo, o pai dele e tudo mais. Sim, e os cordéis que tem a assinatura dele, nós vamos colocar aqui na telinha. A descoberta de Olinda, desculpem, a memória tô ficando velhinho. A descoberta de Olinda e o Poetão, o cordel do Poetão, né? Então essas correções, né, com relação ao nosso programa passado, né? Quero dizer a vocês que vim para um ambiente hoje, estou quase na rua, né? Hoje eu quis mudar um pouquinho, sair dentro de casa, estou dentro de casa ainda, mas estou bem pertinho da rua, aqui tem uns passarinhos que cantam, eu acho bacana. Se a gente conseguir pegar esse áudio, se eles aparecerem para nós aqui, vai ser maravilhoso. Tem um BTV aqui, tem um monte de passarinhos que eu nem sei todos quais são. Olha, apareceu uma lavandeira ali agora, vamos ver se a gente escuta ela cantar para nós, fazer o fundo musical. E tem uma escola também aqui por perto, tem umas crianças brincando. Criança sempre é bom, né? A gente escutar as crianças brincando, felizes, alegres, né? Eu adoro crianças e adoro vê-las felizes, alegres, né? Brincando e tal. E tem um carro de som ali, parece que está passando. Já a gente vai escutar um monte de coisas, né? Tomara que não atrapalhe a nós, né? Mas pode passar carro do ovo, pode passar o carro do verdureiro, que sempre passam aqui na rua vendendo, né? Nosso tema hoje é massificação da cultura, tá? Vamos falar dessa cultura de massa e o que é massificação da cultura. Bom dia! A lavandeira chegou bem pertinho aqui de nós. Então, pessoal, para nós falarmos de massificação da cultura, eu quero dar só uma introduçãozinha sobre cultura. Então, o que vem ser cultura, né? Nós temos duas definições para cultura. Duas. Uma, cultura de ser culto. Ser culto ou ter o conhecimento, né? Então, o que é ser culto? Ter o conhecimento. É você ter o maior conhecimento possível das coisas, né? Então, por exemplo, eu costumo aconselhar que você leia muito, principalmente não, leia sobre tudo, né? Leia sobre esportes, leia sobre religiões, leia sobre ciências, sobre química, sobre tudo, sobre as reportagens do blog lá, de Léo, do Reverso do Mundo. Leiam tudo, todo tipo de informação que vocês tiverem, pessoal. Isto vai lhe dar o conhecimento. Não prive sua mente, pessoal. Nós temos uma coisa aqui chamada cérebro. Cérebro. Não prive o seu cérebro do conhecimento. A melhor coisa do mundo é o conhecimento, pessoal. Eu sempre cito como um dos caras mais cultos do Brasil, Jô Soares, né? Jô Soares, aquele apresentador de televisão, ator, humorista. Jô Soares é um dos caras mais cultos do Brasil. Jô Soares fala um monte de idiomas, fala, lê e escreve, dialoga, né? Porque tem pessoas que leem mais do que entendem numa conversa, uma conversa, outra. E ele lê e fala várias línguas, não é uma só nem duas, não. Tá certo? Então eu cito Jô Soares sempre como um dos grandes, uma das pessoas mais cultas do Brasil, né? Não privem o seu conhecimento, não privem o seu cérebro, né? De ter o conhecimento, de ir buscar. Eu não vou ler determinado assunto porque a minha igreja não permite.
Pessoal, isso é ignorância, isso é falta de conhecimento, isso é falta de deixar você crescer como pessoa, como um ser humano mesmo, que tem o conhecimento das coisas sobre todos os assuntos possíveis que você puder ler, estudar, tá certo? Então, seja culto, leia, principalmente leia sobre vários assuntos, os mais diversos possíveis, né, pessoal? Então, uma das definições sobre cultura é essa de ser culto, né? A outra definição que a gente pode dizer sobre cultura é um conjunto de características de um país, de uma região ou de um grupo étnico, né? Por exemplo, se a gente for citar assim características do povo brasileiro, né? Então, o povo brasileiro é comum no Nordeste, por exemplo, comermos cuscuz, macaxeira, carne de bode, nossas roupas, geralmente nós usamos, comumente, assim, informalmente, digamos, uma roupa mais leve, mais camisetas, né? As moças de saia. Por quê? Porque o clima aqui é muito quente, né? Já se você for para outros países, eles têm uma cultura de usar mais manga comprida, roupas cobrindo o corpo todo, né? Então, são costumes e características de um povo de uma região. Eu falei das comidas, né? E com relação à cultura, a gente tem na roupa, na culinária, nos esportes. Aqui no Nordeste a gente tem um esporte que não tem em outro lugar, que é a vaquejada, né? A vaquejada é um esporte que só tem no Nordeste, pode estar até acontecendo já em outras regiões do Brasil, mas que começaram com esse costume aqui, com esse tipo de esporte aqui no Nordeste, né? Por exemplo, o cordel, que é um tipo de poesia tipicamente nordestina, a poesia de cordel, né? E dentro desse campo da cultura, por exemplo, não podemos dizer que tem cultura maior ou menor do que outra. Cultura é cultura e todo mundo tem cultura. Certa vez, vejam como são as coisas. Num certo momento, uma aluna minha, uma ex-aluna, chegou para mim e disse assim: professor, existe um país no Oriente Médio que as mulheres, as pessoas de lá pegam meninas, moças e cortam uma parte da genitália dela, uma parte da genitália feminina, com instrumentos cortantes, sem muita asepsia, às vezes navalhas enferrujadas, né? E ela terminou me perguntando assim, exclamando a seguinte frase: isso não é um absurdo? Né? Quando ela falou sobre especificamente esse assunto, eu disse para ela: olha, filha, não é um absurdo. Até porque eu percebi um tom religioso, de preconceito religioso, por saber qual era a religião dela. Eu percebi que alguém da religião passou para ela, ou ela assistiu algum documentário que influenciou ela naquele pensamento de absurdo. Aí eu disse para ela: não, filha, não é absurdo. O que acontece, isto chama-se cultura. No país deles lá, faz parte da cultura deles esse procedimento de retirar uma parte da genitália feminina. Faz parte, e essa coisa é indiscutível, faz parte da cultura deles. Agora, a questão que você falou
sobre o instrumento cortante não ter muita asepsia, não ter muita limpeza, às vezes a parte da moça infectável chegam até morrer, isso aí é uma questão simplesmente financeira. As moças, as famílias ricas desse lugar, desse país, vão no hospital, tá certo? E faz o procedimento. Mas quem não tem condições, faz em casa mesmo, da maneira que der para fazer. Então, mas todas as moças, todas as mulheres fazem isso lá. Então isso é uma questão de cultura. E nós não estamos aqui para julgar a cultura de um e de outro, como eu já disse. Não existe cultura melhor, nem pior, nem maior e nem menor. É cultura. Do mesmo modo, se a gente chegar lá no Oriente Médio e dissermos que nós comemos aqui no Brasil carne de gado. O boi lá, por exemplo, na Índia é sagrado. Ninguém come carne bovina. Tá certo? Em alguns países asiáticos se come cachorro. Carne de cachorro. A gente diz, eca! Faz parte da cultura. E se você chegar lá e não comer, você vai morrer de fome. Entendeu? Isso é uma questão de cultura. Né? Talvez, não, com certeza tem até outros tipos de comida. Você pode nem querer comer o cachorro. Mas deve ser muito gostoso, realmente, o cachorrinho de lá. Tá certo, pessoal? Então, essa primeira conversa que nós temos sobre cultura é para entrar justamente no nosso assunto principal, que é massificação da cultura. Então, pessoal, o que vem a ser massificação da cultura? Né? Massificação da cultura vem de cultura de massa. O que é a cultura de massa? É uma cultura ou várias culturas se sobrepondo a uma cultura local. Tá certo? Então, por exemplo, qual foi a primeira massificação de cultura que nós tivemos no Brasil? Quando foi? Foi quando os portugueses chegaram no Brasil, né, e pegaram os nativos que já estavam aqui. Nós falamos desse assunto também em alguns programas anteriores, o programa Terras Tupis. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que impuseram roupas diferentes no povo que já existia aqui, língua diferente e religião diferente. Ou seja, ali eles mudaram completamente a vida social de um povo e transformou. Tá? Eles tinham o costume deles, já tinham as roupas deles e puseram outras roupas de tecido. Que eles usavam o quê? O couro, folhas, penas, né? Materiais que eles mesmos criavam na floresta, na natureza, para se vestir. Também não é aquela ilusão, Os passarinhos chegaram, pessoal. Não é aquela mentalidade antiga que o índio não vestia roupa. Eles vestiam, lógico. Ou vocês acham que eles não sentiam frio? Ou vocês acham que quando eles iam na mata, iam totalmente pelados, correndo o risco de insetos picarem eles? Ou alguns animais eles se arranharem em pontas de pau, pisar em espinho? Eles se vestiam, sim. Só que a maior parte do tempo deles, eles passavam com pouquíssimas roupas devido ao nosso clima. Essa coisa de roupa da gente estar 24 horas vestido foi coisa do europeu. Mas nós não temos clima aqui no Brasil para estarmos 24 horas vestidos, não. Tá certo? Então, foi a primeira massificação de cultura que fizeram no nosso povo. E a religião desses caras? Eles já tinham a religião deles, impuseram outras religiões.
né? Impuseram a religião católica, foi empurrado de goela abaixo, minha gente. É eu chegar dentro da tua casa e dizer, tu agora vai vestir tal roupa, tu vai falar a minha língua e tu vai ter a minha religião. Vamos atinar, pensar para isso, pessoal, tá? Então, a massificação de cultura, ela é maléfica, né? Por exemplo, as palavras que são colocadas, principalmente em lojas. Se você for em shopping center, você vai ver dezenas e dezenas de lojas, né? Com palavras, principalmente em inglês. Você vai chegar na porta de uma loja, está fechada. Aí está escrito lá na maçaneta da porta, closed. Minha gente, vocês não vão em nenhum país da Europa, dos Estados Unidos e encontrar uma plaquinha lá escrita em português, fechado ou aberto. O problema é que o brasileiro, ele é romântico no sentido de se envaidecer das coisas que são de fora. Eu passei numa lojinha, essas lojas de acesso à internet. Aí estava escrito lá, o nome da loja, vejam só. Tinha Networld. Aí eu perguntei ao rapaz, até conhecido meu. Ô amigão, o que quer dizer essa palavrinha aí? O nome da tua loja, Networld. Ele ainda gozou da minha cara. Ele disse, mas você, um professor, não saber o que é network? Amigão, eu sou professor de história. Não sei inglês não, mas você botou aí na sua loja, você deve saber mais do que eu, né? Aí ele disse, olha aqui, network. Aí ele disse, em português quer dizer lan house. Minha gente, sinceramente. Aí você vê lojas Starway, hotel, sei lá, Love Story e vai por aí afora, né? Não é nesse nome em inglês que você vai colocar na sua loja que vai vender o produto. Será? Eu dizia em sala de aula o seguinte, eu tive uma turma muito boa e essa turma lá, a maioria, 90% eram moças que eram do curso do normal médio, aqui em Recife, um colégio muito bom, Silvio Rabelo. E aí eu dizia para as minhas alunas lá, eu dizia, eu vou abrir uma loja para vender calcinhas. Só vou vender calcinhas. E o nome da loja vai se chamar Calcinhas da Sulanca. Eu vou vender, eu vou ter muito movimento na minha loja. Será que eu vou vender muito? Aí começaram os comentários. Professor, de jeito nenhum, professor. Como é que o senhor vai botar o nome de uma loja Calcinhas da Sulanca? Sulanca é coisa de pobre, é barato, calcinha barata, não presta. Aí eu disse, né? Mas eu vou trazer como vendedor para minha loja Cauã Raymond, Gianecchini. E aí, será que eu vou vender ou não? Ah, professor, aí a história muda, né? Uma disse lá, eu vou lá todo dia eu vou comprar uma calcinha só para ver Gianecchini. Aí eu disse, eu vou ver Cauã Raymond. Então, pessoal, é isso aí. O que vai vender na sua loja não é o nome da loja. É a qualidade do seu produto. É o atendimento que o cliente vai ter. É, logicamente, os preços dos teus produtos. Então, pessoal, esse negócio de massificação da cultura não é uma coisa salutar, não é uma coisa boa, não é? Todos nós temos a nossa cultura, principalmente nós brasileiros, nós nordestinos, né? Nós não temos a dever a país nenhum, pessoal, né? Como eu disse anteriormente, jamais você vai chegar na Europa
e encontrar uma plaquinha lá, fechado, dizendo que a loja está fechada, escrito em português. Você não vai chegar jamais nos Estados Unidos e uma portinha lá da loja, escrito em português, fechado, fomos para o almoço. Mas tudo bem, eu acho de muito pouca criatividade, sabe? Essa coisa de imitar coisas dos outros. Eu acho que a palavra é essa mesmo, falta de criatividade, certo? Quando eu trabalhava em escolas particulares, eles têm uma tal de uma comemoração lá do Halloween, né? O Halloween era comemorado quando comemorado nas escolas. Quem foi meu aluno sabe. Quem foi meu aluno sabe que quando se fazia a festa lá, ou sei lá o que, do Halloween nas escolas, se você escrevesse uma linha dizendo o Halloween é bonito, por exemplo, você teria 10. Você ganharia 10 comigo, tá certo? Na minha matéria. Por que você tiraria 10? Porque você não tem obrigação de saber da cultura de ninguém, não. Você não tem obrigação de saber da cultura de fora, não. Você tem a obrigação de saber a sua cultura. Quando eu fazia o trabalho sobre a capoeira, sobre o frevo, maracatu, a ciranda, né, os foguetes pernambucanos, aí eu dava nota de 0 a 10. Porque você tem que saber a sua cultura, é obrigação sua saber as suas origens, as suas raízes. Não é as coisas de fora, não. Se você souber coisas de fora, ótimo, como eu já disse aqui. No sentido da palavra, cultura, ser culto, ter o conhecimento, aí sim, é outra história. É por isso que eu dava 10 a quem fizesse. Porque você não tem a obrigação de saber sobre a cultura de fora, não. Numa ocasião, o escritor Ariano Suassuna, ele foi convidado para dar uma palestra numa universidade sobre cultura brasileira. Vê só, ele foi convidado para dar uma palestra sobre cultura brasileira. Chegando lá na faculdade, na universidade, tinha um salão enorme, onde aquele salão estava fazendo parte do evento também, mas a sua palestra ia ser num primeiro andar, acima desse salão. O auditório era acima desse salão. Quando ele chegou nesse salão, ele visualizou uma plaquinha, ele leu uma plaquinha que estava lá no salão, memorizou e subiu para o auditório onde ele ia fazer a sua palestra. Quando ele chega lá no auditório, que os organizadores do evento dizem: professor, é aqui sua mesa, está aqui o seu material e tal. Ele senta-se na mesa, pega o microfone, olha para os organizadores do evento e diz assim: foi a mim mesmo que vocês convidaram para fazer uma palestra sobre cultura brasileira? Os caras: sim, professor, sim, mestre, foi o senhor mesmo. O velho tá doido. Aí ele pergunta novamente: vocês têm certeza que vocês convidaram Ariano Suassuna para dar uma palestra sobre cultura brasileira? Os caras: sim, professor, o senhor mesmo. Aí ele disse: vocês são muito engraçados, né? Vocês são muito como é que vocês me convidam para dar uma palestra sobre cultura brasileira e eu chego lá embaixo e tem uma palavra, uma placa dizendo assim: coffee break. Como é que vocês me chamam para falar sobre cultura brasileira e vocês, no evento de vocês colocam uma frase escrita em inglês: coffee break.
Minha gente, sinceramente, vamos acordar para isso. É isso, pessoal, que a gente tenta colocar para vocês, mostrar para vocês. A massificação da cultura, pessoal, não é nada salutar, né? Sem base, sem coerência nenhuma, o cara chamar Ariano Suassuna para falar sobre cultura brasileira e dentro do próprio evento tem uma placa escrita em inglês. Então, pessoal, essa massificação da cultura que nós não podemos deixar entrar no nosso estado, no nosso país, né, pessoal? Nós temos aqui bem perto Caruaru, como exemplo, a capital do forró, é conhecida como a capital do forró. Aí tu vens para o São João de Caruaru, que o São João, só fazendo uma ressalva, é uma festa exclusivamente nordestina, porque ela coincide com a data da colheita do milho. Então São João, tanto a data do santo, São João Batista, como a colheita do milho acontecem no mesmo período. Não há outra região do Brasil que a colheita seja no mesmo período, né? Então a festa junina, a festa de São João, é uma festa em comemoração à colheita do milho no Nordeste. Aí tu chegas em Caruaru, tu vens lá de São Paulo ou Rio Grande do Sul, chega em Caruaru para conhecer a capital do forró e dá de cara com outras músicas, outras culturas que não tem nada a ver, pessoal, com o Nordeste, com São João, né? Nada contra as outras músicas. Né? Nós temos músicas belíssimas no Brasil inteiro, né? No Rio Grande do Sul tem a cultura das danças tradicionais deles, né? No Centro-Oeste, né? Em todo o Nordeste, aliás, em todo o Brasil, cada um tem a sua cultura. Mas a gente não pode perder essa identidade. Nós não podemos abrir mão da nossa identidade cultural, né? Por conta desses políticos. Não digo nem assim a questão. Muitas vezes o prefeito nem sabe o que está se passando. Mas secretários de meia pataca que trazem fulaninho lá de não sei de onde, porque é mais fácil assinar o contrato dele do que o cara daqui da sua região que está ralando o ano todinho, que muitas vezes nem recebe o seu cachê no mesmo dia. Passam meses. Eu particularmente já fiz uma festa, participei de uma festa numa cidade aqui de Pernambuco, que eles foram pagar um ano depois. Eu já tinha dado por vencido esse cachê. Aí tu traz neguinho que não tem nada a ver com a tua cultura, não tem nenhuma identidade com o Nordeste, recebe o chequezinho dele, o cachê dele, na hora, entendeu? Então são essas coisas, pessoal, que nós não deixamos, nós não podemos deixar acontecer, tá certo? Então, a massificação da cultura não é uma coisa salutar para ninguém. Isso, sinceramente, eu acho que é pobreza, falta de criatividade, tá certo? Então, pessoal, era a historinha que eu tinha para contar para vocês hoje. Era a dica, não é? Então, vamos... outra dica que eu vou dar: venham falando em Caruaru, venham conhecer Caruaru, venham conhecer Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. A propaganda aqui é das coisas boas. Eu adoro aquelas 3 cidades, né? Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. E conheçam o polo de confecções lá. Roupas, vocês vão achar roupas belíssimas, boas e num precinho bem barato. Estou fazendo propaganda não, é porque eu compro minhas roupas lá em Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama, porque nós não precisamos de marca, nós precisamos de roupas boas para nos vestir
né? E para nos causar, inclusive, mais calor. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ó, deem o like, inscrevam-se no nosso canal, tá certo, pessoal? Para a gente crescer. Grande abraço. História para quem tem. Pessoal, eu esquecendo de falar dessa raiz, né? Como o nosso Brasil é muito grande, então essa mesma raiz tem uma variação de nomes, né? Em alguns lugares chamam ela de aipim, outros lugares chamam ela de mandioca, e aqui no Nordeste ela é conhecida como macaxeira. E aí um detalhe, viu, pessoal? Detalhe grande. Há uma diferença enorme entre macaxeira e mandioca. A macaxeira, nós descascamos ela, cortamos geralmente em cubinhos e levamos ao fogo só com água e sal para cozinhar, né? E comemos geralmente com a carne de sol ou com uma carne de charque, tá certo? Então, detalhe, a mandioca não se faz isso, pessoal. A mandioca, ela é uma raiz alucinógena. Se você comer ela do jeito que a gente come a macaxeira, vai ter uns probleminhas aí, tá certo? Então, a mandioca, ela é a raiz que se faz a farinha, tá certo? Elas são muito parecidas, tá certo? Mas não são iguais. Lembrando, a macaxeira é a que a gente come com carne, né? Geralmente carne de charque, carne guisada, é uma delícia. A mandioca, nós não comemos ela, pessoal, tá certo? Então, só um detalhe, né? Uma lembrança, porque a mesma raiz, ela tem uma variação de nomes muito grande de estado para estados. Grande abraço. Cadê meu maracatu? Alguém daqui levou o frevo, a afoxé. Alguém daqui levou